Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências, tá? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças sexualmente transmissíveis, tá, pessoal? Que é um assunto também muito importante, tá? E muita gente desconhece. Então vamos lá. As doenças sexualmente transmissíveis também são conhecidas pela sigla DST, tá? E são aquelas que podem ser transmitidas por meio dos contatos sexuais, embora muitas delas também possam ser transmitidas ali por outras vias, tá, pessoal? Sem dúvida, a doença mais conhecida é a AIDS, tá? Que é uma doença sexualmente transmissível, porque a relação sexual é uma das principais vias da disseminação do HIV, que é o micro-organismo que é responsável por essa infecção, tá? A sigla AIDS ela é formada pelas iniciais em inglês da Acquired Immunodeficiency Syndrome, que traduzida significa síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? E ela é considerada adquirida porque muitas vezes a pessoa nasce sem o problema e depois pode ser infectada pelo HIV, tá? Esse vírus ele vai abalar o sistema de defesa do corpo e vai deixar ele mais exposto a doenças que seriam combatidas com eficiência se a pessoa fosse saudável, tá? A primeira fase da doença é assintomática, então para saber se o indivíduo está contaminado ou não, tem que ser feito um exame de sangue. Se existir anticorpo contra o HIV, é porque significa que o paciente tem o vírus no seu corpo, porque o corpo já lutou contra ele, tá? Depois, a doença vai se manifestar através de sintomas, como cansaço excessivo, febre, volume, também aumento dos gânglios linfáticos que tem no pescoço e na virilha, a pessoa vai perder peso, vai ter diarreia, dor de cabeça e tosse seca por um grande período, tá? Depois pode-se dizer candidíase oral, que é conhecida como sapinho, ou a herpes zoster, que é conhecida como cobreiro, tá? Esses sintomas podem desaparecer, só que não quer dizer que a pessoa não tem mais o vírus, tá? A transmissão pode ocorrer por meio das relações sexuais, mas não importa o sexo dos envolvidos. Então, pode ser numa relação heterossexual ou homossexual, sim, que vai ser a transmissão e ter a propagação do HIV, tá? Não importa o sexo dos envolvidos. E também não importa o tipo de relação. Relação vaginal, relação anal e relação oral também podem transmitir o vírus, tá? Então, é fortemente recomendado que se use a camisinha para evitar a propagação dessa doença, tá? O HIV ele pode ser encontrado em diferentes líquidos no corpo, mas a maior quantidade dele está na secreção sexual, no sangue e no leite materno. Então, além das relações, o vírus também pode ser disseminado pelo contato sanguíneo e pela amamentação. E aí pode atingir crianças e recém-nascidos também, tá, pessoal? Na parte do sangue, quer dizer que a pessoa pode adquirir o HIV por transfusão ou utilização de seringas e agulhas contaminadas, tá? Principalmente quando a pessoa está usando drogas e compartilha, né, a seringa, tá? A agulha. Também pode ser contaminado através de ferimentos por objetos que foram contaminados com HIV e pelo contato do sangue de alguém infectado, tá? E também durante a gravidez pode ser adquirida através da placenta e na hora do parto. A maioria das pessoas contaminadas, elas podem viver meses ou anos sem apresentar sintomas, então eles são chamados de portadores assintomáticos. Embora eles não mostrem o sinal, elas podem transmitir a doença porque o vírus está em seu organismo, tá? Então, lembre, nessa fase não é seguro saber pelo exame de sangue. A única maneira segura de saber é se fizer o exame de sangue, como a gente tinha falado antes, quando a pessoa está assintomática. Não existe remédio e ainda não existe vacina contra o HIV. Então, a melhor forma de evitar a doença é se proteger durante as relações sexuais, tá, pessoal? A sífilis também é outra doença sexualmente transmissível muito conhecida, tá? Que já teve um surto dela durante muitos períodos históricos, tá, pessoal? E ainda acontece aqui no nosso país. Então, por mais que a gente tenha informação, por mais que a gente ensine e fale abertamente sobre isso na TV e na internet, ainda tem muita gente infectada pelo sífilis, tá? Que é causada por uma bactéria e pode se levar anos para se desenvolver. Ela é uma doença grave, mas pode ser prevenida e pode ser curada também, tá? Os sintomas iniciais são bem discretos e podem passar despercebidos. No geral, surge uma ferida que não tem dor, né? Só que a base dela é bem dura na região genital. Essa fase vai ter o aumento dos gânglios na região da virilha, do mesmo lado em que vai se encontrar a ferida, mas também não dói. Então, por isso a pessoa ignora. E ela tem várias fases e a pessoa tem que se tratar, porque senão a doença
vai evoluir, a pessoa pode ficar cega, pode ficar paralítica, estéril ou com problemas cardíacos. A mulher que tem sífilis também pode transferir a doença para o filho, né, se estiver grávida. E isso também pode causar lesões ósseas, cegueira, surdez, retardo mental e até a morte da criança. Então, é uma doença muito grave. A gonorreia também é provocada por uma bactéria e a consequência mais grave dela é a esterilidade, mas ela pode ser prevenida e pode ser curada também com tratamento adequado. Nos homens, o sistema é mais evidente, porque vai ter ardência e dificuldade para urinar e pode aparecer um corrimento amarelado. Na mulher, a doença não tem sintomas, mas pode haver eliminação de pus e até dores no abdômen quando a doença está muito avançada. A hepatite B é causada por um vírus que se instala no fígado e pode ser transmitido por contato sexual, tá? A pessoa pode ficar meses sem manifestar nenhum sintoma, só que ela pode propagar para outros indivíduos também, tá? A hepatite B, assim como a AIDS, pode ser transmitida por transfusão de sangue, saliva, secreção, amamentação também, tá? Agulhas, tesouros, escova de dente, lâmina de barbear, qualquer coisa que tiver infectada e a outra pessoa usar pode ser também infectada, tá? Assim como a sífilis, ela vai passar por fases. Se não for cuidada, pode resultar em cirrose hepática, câncer de fígado e morte, tá? Ela é uma doença contagiosa e é uma ameaça à saúde pública, tá, pessoal? A herpes genital também é causada por vírus, é uma doença cíclica, tem períodos que o vírus fica escondido sem se manifestar e outras vezes o sinal vai aparecer. Pode surgir pequenas bolhas nos órgãos genitais, elas vão causar dor, coceira e feridas, e pode haver corrimento e dificuldade para urinar. E é possível amenizar esses sintomas com o uso de medicamentos, e deve-se evitar o contato sexual durante a manifestação da doença, tá? Conhecendo essas doenças, a gente tem que saber como preveni-las. E a melhor maneira de prevenir essa doença é utilizar a camisinha em toda e qualquer relação sexual. Tá? Para quem leva uma vida sexual ativa, alguns princípios básicos é limitar o número de parceiros. Então, limitando o número de parceiros, você diminui suas chances de contaminação, porque não vai ter probabilidade de um deles estar infectado, né? A probabilidade vai ser menor. Usar camisinha em toda relação sexual vai evitar o contato direto do sêmen com a secreção vaginal, tá? Isso vai impedir a contaminação. Na presença de qualquer sintoma, procure um médico especializado, ou um urologista ou um ginecologista, porque a automedicação é perigosa, tá? E pode até agravar a doença. Não se deixe levar por impulsos. Lembre-se das medidas preventivas. E consulte o médico periodicamente, tá, pessoal? E quais são esses métodos anticoncepcionais, então? A gente tem a camisinha masculina, que é um método contraceptivo simples e eficiente em 98% dos casos. Também é válido relembrar, não existe um método anticoncepcional 100% eficiente, tá, pessoal? Então, o único método eficiente é não ter relação. Então, é bom se prevenir, é bom utilizar, porque é 98% dos casos. Então, deve ser usada sempre. Você não precisa ir ao médico, não tem efeito colateral. E além de evitar a gravidez, evita as doenças, que é a sua principal finalidade, tá, pessoal? Além da camisinha masculina, existe também a camisinha feminina, tá? Que ela impede a passagem dos espermatozoides e vai prevenir a gravidez e as doenças sexualmente transmitidas. Ela não requer consulta médica também, mas é muito importante ler a bula que acompanha o produto, porque vai ter as instruções detalhadas de como colocar o produto, porque é um pouco mais difícil do que a camisinha masculina, tá? A pílula são formadas por hormônios sintéticos que são semelhantes aos que são produzidos pela mulher. E a pílula ela vai enganar o organismo, tá? Ela vai fingir que a gente já tá grávida para poder não engravidar de verdade. Então, ela vai ser eficiente em 99% dos casos, mas só pode ser utilizada com acompanhamento médico. Então, não adianta você comprar um remédio só porque a sua amiga, sua mãe, sua avó tá usando, tá? Porque ele pode não ser o ideal para você. Tem que consultar um ginecologista para saber qual é a dose necessária e qual é a marca que você tem que utilizar. Porque a automedicação pode colocar a sua saúde em risco, tá? E a pílula ela deve ser tomada o quê? Todo dia, no mesmo horário. E o método mais eficiente é utilizar a camisinha e o anticoncepcional juntos, tá bom? O diafragma, ele é um dispositivo de borracha, deve ser colocado ali no fundo da vagina antes do ato sexual e ele impede, né, que os espermatozoides penetrem no útero.
Esse método também só é utilizado sobre acompanhamento médico, tá? Ele é colocado na hora da relação até 2 horas antes e ele só pode ser retirado 8 horas depois, tá? Para diminuir a probabilidade de ter espermatozoides vivos. Ele é reutilizável, então depois do uso pode ser lavado e guardado. Os espermicidas têm a função de não deixar que os espermatozoides cheguem no útero, só que isoladamente eles não são tão eficientes quanto as pílulas, tá? Por isso tem que ser usado junto com o diafragma ou a camisinha. Já o DIU é um dispositivo intrauterino, que é um pequeno objeto que é feito de cobre ou de plástico, tá? Vai ser colocado dentro do útero da mulher. E quando ele está bem posicionado, ele é eficiente em 98% dos casos. Mas é sempre feito por um médico, tá, pessoal? E é necessário que tenha um acompanhamento para ver a posição do DIU, tá? Porque ele, em algumas mulheres, o organismo vai tentar expelir e ele pode sair do lugar e isso vai comprometer a sua eficiência, tá? Existem outros métodos contraceptivos também que são baixa eficiência, como o coito interrompido e a tabelinha. É aquele famoso tirar antes. E a tabelinha é saber quando você vai menstruar, quando você não vai menstruar, né? Saber qual é o seu período fértil e tentar ter relações antes desse período, tá, pessoal? Não são métodos eficientes porque eles podem falhar e falham na maioria das vezes. Então, o melhor método é se prevenir, tá bom, pessoal? E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É muito importante a gente conhecer os métodos e conhecer as doenças para se manter sempre protegidos, tá, pessoal? Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo e qualquer dúvida podem falar no privado. Até a próxima aula!